Bom, gente, nós vimos na nossa última aula de lógica as sequências que a gente chama de progressões aritméticas, sequências de primeira ordem e sequência de segunda ordem. Então nós vimos o seguinte: uma sequência é dita de primeira ordem, ela é de primeira ordem quando a soma de um certo número, quando um certo número é sempre somado ao número anterior. Ou, se eu pegar o segundo termo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, sempre vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se eu pego uma sequência e eu chamo essa sequência de S, 2, 5, 8, 11, 14, etc. Esta sequência é uma sequência de primeira ordem. Por que ela é uma sequência de primeira ordem? Ela é de primeira ordem porque se eu pego aqui 5 menos 2, isso é igual a 3. Se eu pego 8 menos 5, também é igual a 3. 11 menos 8, também é igual a 3. 14 menos 11, também é igual a 3. Então, eu já sei exatamente quem vai ser o próximo termo. 14 mais 3 vai dar 17. Então, esta sequência é uma sequência de primeira ordem. Alguma dúvida para ela? Todo mundo entendeu legal? Eu entendi, professor. Ótimo. Então, vamos ver agora uma sequência de segunda ordem. Uma sequência ela é dita de segunda ordem quando os termos dessa sequência, a diferença entre os termos dessa sequência, é uma sequência de primeira ordem. Por exemplo, vamos pegar aqui a sequência 3, 5, 10, 18, 29, 43. Veja essa sequência. Essa é uma sequência de segunda ordem. Por quê? Se eu fizer aqui a diferença entre os termos, é 5 menos 3 dá 2. 10 menos 5 dá 5. 18 menos 10 dá 8. 29 menos 18 dá 11. 43 menos 11, desculpem, 43 menos, 43 não, 29 menos 18 dá 11, 43 menos 29 dá 14. Ora,
5 menos 3 dá 2. 10 menos 5 dá 5. 18 menos 10 dá 8. 29 menos 18 dá 11. 43 menos 29 dá 14. Olha, esses números aqui mostraram exatamente essa sequência. 2, 5, 8, 11, 14. Cuja diferença entre os termos é exatamente 3, que é uma sequência de primeira ordem. Por isso, a sequência 3, 5, 10, 18, 29 e 43 é uma sequência de primeira ordem. Deu para entender essa segunda situação também? Todo mundo entendeu legal? Ou não? Gente? Todo mundo entendeu a situação? Sim, professor, entendi. Sim, professor, eu entendi. Beleza. Então, para saber se ela é de primeira ordem ou de segunda ordem, basta fazer a diferença entre os termos. Se eu pego a diferença sempre dá a mesma coisa, ela é uma sequência de primeira ordem. Se quando eu faço a diferença a primeira vez, ele dá valores diferentes, mas se eu fizer a diferença novamente, ele passa a ser uma sequência de primeira ordem, ele é de segunda. Mas algumas vezes a sequência é simplesmente uma sequência numérica qualquer. Ela não é nem primeira ordem nem segunda ordem. Ela não é uma progressão, certo? Ela é uma sequência qualquer. Como por exemplo, vamos pegar uma sequência numérica aqui qualquer. Vamos pegar a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, reticências. Pronto. Essa sequência. Se eu fizer a diferença entre eles, o que é que eu tenho? Se eu fizer a diferença entre eles, eu tenho 3 menos 2 igual a 1. 5 menos 3 igual a 2. 7 menos 5 igual a 2. 11 menos 7 igual a 4. 13 menos 11 igual a 2. Olha, observe que essa sequência não deu a mesma coisa. Então, ela não é uma sequência de primeira ordem. Do mesmo jeito, se eu subtrair os valores, novamente, da nova sequência montada, que foi a sequência 1, 2, 2, 4, 2, 2 menos 1 dá 1, 2 menos 2 dá 0, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2, então ela também não vai ser nem de primeira, nem de segunda ordem. Isso é uma sequência qualquer. Apenas uma sequência, um conjunto de números. Deu para entender legal isso? Ela não é sequência de primeira. Sim, professor. E nem é sequência de segunda. Mas a gente viu que pode encontrar qualquer termo de uma sequência de primeira ordem. Novamente, vamos supor que uma questão dissesse o seguinte: qual o 20º termo da sequência S 2, 5, 8, 11, 14, etc. Qual é o 20º termo dele? Qual o 20º termo dessa sequência? Então, nós vimos o seguinte. Nós vimos aqui que é possível elaborar qual é o termo geral dessa sequência, qual é a fórmula dele. Nós vimos que, se eu quiser, por exemplo, o 8º termo, ele é igual ao primeiro
mais 7R. Não é verdade? Onde R é a razão. Quem é a razão nesta sequência? A razão dessa sequência nós já fizemos aqui. Deu sempre 3. Então a razão dessa sequência é 3. Isso quer dizer que se R é 3, se R é igual a 3, porque nós encontramos essa razão, se a razão é 3, então nós sabemos que o 20º termo dele, o 20º, ele é igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Concordam? Hein, gente? Sim, professor. Sim, professor. Logo, eu posso colocar aqui que o meu termo, o que eu estou procurando, ele é o primeiro e o nosso primeiro, ele é 2, mais 19 vezes 3. Ora, 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27, a 2, 3 vezes 1, 3, 2, 5, é 57. E 57 mais 2 é 59. Então, o 20º termo é 59. É claro que eu poderia ficar aqui 14, com 3, 17, com 3, 20, com 3, 23, com 3, 26, com 3, até encontrar quem era o 20º. Isso é possível, não dá errado. Mas eu não preciso perder tempo de fazer uma coisa dessa. Ok? Do mesmo jeito, nós vimos como encontrar a soma desses termos. Nós vimos que, para fazer a soma dos 20 termos, vamos supor que ele me pedisse aqui, qual a soma dos 20 primeiros termos desta sequência, qual a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência, o que eu deveria fazer? Para eu encontrar a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência, eu preciso saber com certeza quem é o 20. Por quê? Porque nós vimos que para somar os 20 primeiros termos dessa sequência, para obter essa soma, eu vou pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Então, a soma dos N termos ou dos 20 termos dessa sequência seria eu pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pela quantidade
e dividir por 2. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Onde a gente viu aquela historinha de quanto é a soma de 1 até 100, que eu podia fazer 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98. Lembram? O primeiro mais o último multiplicado pela quantidade dividido por 2. Então, se eu quiser a soma desses termos, eu sei que o primeiro, nessa situação, o meu primeiro termo, ele é 2. O meu último termo, que é o 20, ele deu 59. A quantidade de termos são 20, dividido por 2. Então, ele é o primeiro, mais o último que eu encontrei aqui, 59, vezes a quantidade dividido por 2. Ok? Ora, 2 mais 59 dá 61. 20 dividido por 2 eu já posso fazer. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 61 vezes 10 dá 610. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência dá 10. A soma dá 10. Ok? Aliás, dá 610. Tranquilo aqui? Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Tranquilo, professor. Dúvidas para tudo isso que a gente fez até agora? Não. Não, nenhuma, né? Mas vamos pensar uma coisinha agora. E se o cara me dissesse qual a soma, aliás, qual é o 20º termo desta sequência aqui? Então vamos lá. A minha questão seria agora o seguinte: qual o 20º termo da sequência essa sequência aqui? Observem que nós já sabemos que ela não é de primeira ordem. Então não pode funcionar para mim aquela questão de encontrar como a n isso aqui, ó. Não serve isso aqui para mim. Porque a minha sequência é de segunda ordem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar qual é a sequência de primeira ordem. Nós já sabemos que essa sequência ela é de segunda ordem. Já sabemos disso, né? Por quê? Porque 5 menos 3 dá 2. Porque 10 menos 5 dá 5. Porque 18 menos 10 dá 8. Ok? Nós já sabemos disso.
Então, nós sabemos que ela é de segunda ordem. E sabemos também que a nossa sequência de primeira ordem para ela seria a sequência 2, 5, 8, 11, reticência. Nós já sabemos disso. Nós sabemos disso. Ok? Dúvidas? Ok, sem dúvidas, professor. Então, o que é que eu faço? Eu quero encontrar o 20º termo da de cima. Para isso, primeiro eu vou encontrar quem é o 19º dessa daqui. Então, essa daqui, eu sei que a razão dela é 3. Se eu quero o 20º da de cima, eu vou encontrar o 19º dessa. Então, o 19º termo dessa, o A19 dessa daqui, ele vai ser o primeiro mais 18R. Ok? O primeiro mais 18R. Então, o 19º dela vai ser o quê? O primeiro, que é 2, mais 18 vezes 3. É 2 mais 3 vezes 8, 24. 1, 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Dá 54. 54 com 2 dá 56. Então, o A19, ele é 56. Ok? Agora, o que eu vou fazer é somar esses 19 termos. Quem é a soma desses 19 termos? A soma dos 19 termos, ele é o primeiro mais o 19 multiplicado por 19 e dividido por 2. Ok? Dúvidas? Não. Ótimo. Então, vamos lá. Quem é o 19? Quem é o 19? O 19, ele é o primeiro. O primeiro dele é 2. Mais o 19. O 19 dele nós achamos. É 56. Vezes 19 dividido por 2. Ora, 2 com 56 dá 58. Então, o que eu tenho aqui é 58 mais 19 dividido por 2. 58
mais 58 dividido por 2, eu sei que dá 27. Então eu tenho 27 vezes 19. 27 vezes 19, quanto dá? Dá quanto, pessoal? Será que é isso? 5.373? Alguém pode fazer para mim aí? Só para não perder tempo. Eu tenho aqui 27 vezes 19, só para não perder tempo aqui na ligação. Professor, Oi. 27 vezes 19 dá 513. Dá 513. Os 27 513. vezes 19. Desculpe aí. Estou ficando doido. Fiz uma multiplicação como se fosse 10, 513, né? Isso. 513, pronto. 27 vezes 19, 513. Agora, eu posso encontrar quem é o 20º termo do de cima. Por quê? Porque o 20º termo do de cima, que ele está me pedindo, esse 20º termo que ele está me pedindo, ele é, ou seja, o A20, que ele está me pedindo, ele é 56, que foi o 19, é o 56, mais o resultado que acabou de dar aqui, que foi 513. Então, 513 com